graça e a paz do Senhor Jesus na nossa vida. Hoje, para a honra e glória do nome santo, nós estamos encerrando a série de pregações, de encontros com Jesus aqui neste local de trabalho. Nós agradecemos muito a Deus por isso. Como você falou aí na oração, que nós não estamos aqui porque nós queremos, pela nossa vontade. Com certeza nós estamos aqui pela graça do Senhor. Aleluia. E nós aproveitamos esses momentos para refletirmos junto ao Senhor, sobre os nossos caminhos. E entregamos ao Espírito Santo, para nos guiar. E mais um ano que se aproxima, como em todos os anos que passaram, em que nós vivemos na sombra do Altíssimo, nós queremos dizer aqui o quanto nós fomos edificados pela palavra do Senhor. Aleluia. Nós aqui nos encontramos e aqui nós trazemos com certa brevidade, por causa realmente do tempo que nós dispomos, mas como eu canso de dizer, uma palavra só transforma a vida de um homem. Uma palavrinha só, uma palavra de Deus, com o peso da glória, faz com que nós possamos realmente sermos transformados e de modo definitivo, nos colocarmos na posição, buscando no alvo a glória eterna que virá com a volta de Jesus, Maranata. Irmãos, abrimos aqui agora, vamos abrir a palavra santa, e aqui na minha Bíblia Sagrada, a Bíblia do Senhor, essa versão da Almeida século 21, nós vamos nos concentrar no Salmo 137. Antes de tudo, eu quero dizer que aqui nós encerramos este ano, nossos encontros, que não quer dizer que nós não continuaremos a orar, mesmo que não seja filmado, mesmo que não seja gravado, mas sim gravado no céu com certeza. Nós estaremos aqui ainda até o dia 19, nós estaremos juntos e dentro do possível nós vamos, e do impossível, porque o impossível é de Deus, nós estaremos sim orando, sempre orando e agradecendo a Deus, e voltaremos, se Deus quiser. Voltaremos no dia 13 de fevereiro, se Deus quiser, para continuarmos em mais um ano de encontros com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, aqui no Salmo 137, este é um salmo muito conhecido. O Salmo 37, a epigrafia aqui, nesta Bíblia, é saudades de Sião. Saudades de Sião. É um texto conhecido para as pessoas que costumam ler a palavra de Deus. As margens dos rios, diz o salmista, as margens do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos ou lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o canto do Senhor em uma terra estranha, ou uma terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie, se eu me esquecer de ti. Que minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai-a até os alicerces. Em outras versões, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuiu o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Glória a Deus, Senhor. Oramos mais uma vez, agradecendo ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo nos edifique, nos traga realmente uma palavra forte ao nosso coração e que realmente seja uma palavra motivadora para continuarmos inspirados pelo Espírito a viver uma vida santa, nesse processo de santificação à espera do Reino, da volta do Reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então estamos aqui diante de um salmo cujo final é antológico.
Muitas pessoas perguntam como é que a palavra de Deus pode, né, trazer essa imprecação de que os filhos, quer dizer, os inocentes, sejam atirados contra a pedra ou contra a rocha, os filhos esmagados contra a rocha. Vamos tentar entender o que o salmista quer nos mostrar. Então nós começamos aqui sabendo que esse salmo é um salmo de lamento, é um salmo de recordação. Nós vimos pelas palavras do salmista. Nós vimos aqui que geograficamente é um caso inusitado, não é? Na vida do povo judeu, na vida do povo de Deus, no sentido inusitado, no sentido de que eles são exilados na Babilônia, ou seja, eles não vivem mais em seu território, ali na terra de Canaã. Na realidade, eles são transportados, ou eles são removidos compulsoriamente, porque o exílio, na realidade, é uma expatriação, mas pode ser consentida. Você pode ir para um outro país por vontade própria, mas aqui no caso, nós sabemos que eles foram forçosamente, né, desinstalados do seu berço, da sua terra natal. E isso aqui mostra, primeiramente, que eles estavam ali à beira dos rios, ou seja, nas margens dos rios, lá da Babilônia, tristes, né, acabrunhados, perdidos, na realidade cativos, vivendo naquele lugar longe da sua terra natal. E aqueles lembram e recordando de Sião, Jerusalém, eles assentavam e choravam. Então não havia motivação de vida, a gente vê nesse primeiro momento. Depois nós vemos também, nós temos a oportunidade de entender que eles dizem que pendurava as suas harpas, ou seja, seus instrumentos que cantavam os hinos, que cantavam os cânticos ao Senhor, eles penduravam nas árvores, ou seja, nos salgueiros, né, específicos lá das margens do rio da Babilônia, e lá eles não tinham nenhuma vontade, nenhum interesse em louvar ao Senhor. E aí o que acontecia? Os opressores, os inimigos, né, queriam que eles, que eram cativos ali, escravos ali, então que eles os alegrassem. Por quê? Porque eles queriam ouvir, porque sabiam que eles cantavam bem, que eles tinham bons instrumentistas e que eles tinham os louvores que eles faziam. Mas na realidade a gente pode entender que eles não queriam louvar a Deus, porque os deuses dos babilônios são outros deuses. O que eles queriam eram que aquelas pessoas de Deus, os homens de Deus, entrassem vamos dizer assim, no ritmo das canções folclóricas do povo ímpio, ou seja, usar aqueles cantos sagrados, aqueles cantos reverenciais de uma forma totalmente diferente do que devia ser feito. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, eles pediam aos cativos canções e que os que oprimiam também pediam que os alegrassem, cantando e que todos cantassem cânticos de Sião. Mas eles diziam e refletiam como cantar, né, os cânticos do Senhor numa terra estrangeira. E aqui nós vislumbramos que existia na realidade uma adoração ao lugar, porque o canto do Senhor pode ser cantado e deve ser cantado, deve ser espalhado em qualquer lugar, com reverência à evidência. Mas eles não tinham mais vontade, e uma das desculpas era que talvez por rebeldia, talvez por zelo sagrado, a Bíblia não deixa explicar, mas poderia ser por rebeldia, não cantavam, poderia ser por zelo sagrado, ou seja, referência, né, que só poderia cantar no templo, ou no local sagrado, que eles entendiam como sagrado, ou então a Bíblia não explica exatamente qual seria a motivação, mas isso não importa. Ó Jerusalém, minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti. Aí sim, até aquelas pessoas não se esquecessem de Jerusalém, não tocariam mais, porque ficariam com a mão atrofiada, se esquecessem. E também não cantariam mais, por quê? Porque a língua ficaria apegada ao céu da boca, palato, não é? Então também seria uma reflexão que eles faziam. E eles concluem na fase de imprecações, ou seja,
dizem assim: Senhor, lembra-te dos edomitas. Então eles invocam o povo de Edom, que eram aquelas pessoas que eram vizinhas lá de Israel, de Judá, e que eles ficaram muito alegres quando os judeus foram levados ao exílio. Então ele diz aqui, ó, lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém. Eles diziam: arrasai, arrasai, se arrasai Jerusalém, podem levar esse povo, né? Arrasai até os seus alicerces. Ele queria ver ao caos, a destruição. E conclui dizendo: filha da Babilônia, que serás destruída. Então ele ansiava pela destruição da Babilônia. Agora, quem? Ainda o judeu, o povo de Deus, ansiando pela destruição da Babilônia. E finalmente dizendo que é feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. E aí nós podemos ver o seguinte, que nessa fase final, aflora o sentimento de vingança. Aflora o sentimento de vingança. Então aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir sobre essa palavra no seguinte sentido. Primeiramente, nós não temos aqui a oportunidade de vislumbrar na interpretação, qualquer delas, qualquer tipo de interpretação, de que o povo de Deus tinha consciência espiritual porque estava ali no exílio. Eles continuavam como se não soubessem que eles estavam ali por causa do pecado, mas não foi por falta de aviso. Nós podemos ver aqui na Bíblia, neste tempo, que o profeta Jeremias já tinha chamado a atenção com a palavra de Deus. Boca do Senhor, ele vinha proclamando que aquele reino de Israel seria tomado pelos babilônicos, que era uma nação sanguinária, expansionista, poderosa, e eles não levaram em consideração a palavra do profeta. Então a gente vê aqui que não há uma questão de consciência do pecado. O que continua a pensar o seguinte: eles faziam grandes apologias da sua terra, mas também a gente não vê, no caso, que eles não faziam a verdadeira adoração, ou seja, ao Senhor. Por quê? Porque eles permaneciam em outras terras, mas não demonstravam arrependimento. Arrependimento pelo que estavam passando. Embora soubessem, né, que 70 anos ainda seria o cativeiro, a dura cerviz, né, do povo de Deus, ela permanecia na terra estranha, debaixo do sofrimento. E o que é que a gente pode aprender, irmão, também com isso hoje? Permita-me avançar aqui, que eu fiz aqui uma aplicação, que eu vou ler por causa do tempo. Então diz assim, ó, muitas lições podem ser retiradas do texto para aplicação nos dias atuais. Isso que eu falei com brevidade, mostrando exatamente o exílio, né, desse povo, mostrando os opressores, né, escravizando-os, mostrando que eles queriam que eles tocassem, cantassem, eles não queriam cantar, e mostrando que o sentimento de vingança aflorava do povo de Deus. Então aqui muitas lições podem ser retiradas para aplicação hoje. Então vamos pensar bem nisso agora. Destacarei uma interpretação, uma lição, que diz: o homem de Deus não pode ficar paralisado. Lá eles ficavam paralisados. Eles ficavam paralisados às margens dos rios, ainda que as circunstâncias e as situações sejam realisticamente adversas. É preciso aprender a sair da inércia. Mais do que viver a derrota, impõe-se viver contente em todo momento. Ser contente é uma categoria de quem é atingido pela graça, e somente pela graça. O apóstolo Paulo nos ensina: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Temos também o exemplo de Daniel, que viveu em terra estranha, a mesma Babilônia de que fala o texto, e terminou sendo o terceiro homem na escala de poder daquela nação, consoante o livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 48. Ao invés de se curvar às práticas ímpias, Daniel exerceu influência missional, onde menos se poderia imaginar. E se diz assim no popular, né? É muito fácil ser santo
dentro da igreja. É muito fácil sermos santos no lugar que as pessoas proclamam como santo ou com pessoas que se dizem santa. Mas complicado, difícil, desanimador é você exercer poder do Espírito Santo, né, em outro lugar que não seja esse em que nos acolhe. Assim como Paulo fez e nos ensinou, por exemplo, lá em Atenas. Mas aqui em Daniel nós vimos que ele fez isso. De modo, aprendemos que o cristão não deve esmorecer, mas ele deve ser influenciador onde estiver. Você é influenciador, irmão? Onde você está, irmão? No caso, devemos assimilar que, ao contrário de focarmos no passado, como fazia o povo de Deus lá na Babilônia, na Jerusalém que deixamos, devemos avançar para o alvo, a Jerusalém celestial. E aí deve residir a nossa esperança concreta. Aprendemos, enfim, que é impossível viver sem o perdão, porque a gente viu aqui que nasceu e aflorou nos corações do povo que se diz de Deus, né, o sentimento de vingança. Embora oprimidos pelo povo babilônico, imprescindível era exercer o perdão. O texto, em sua análise direta, revela exatamente o contrário: sentimento de vingança, ainda que compreensível na lógica humana, em face de sofrimentos inimagináveis porque passaram. Nós sabemos que as suas mulheres foram estupradas, suas filhas igualmente, pessoas que tiveram suas casas saqueadas, e tudo que passou, sofrimentos inimagináveis, ainda a ponto de se desejar o sofrimento de inocentes. Por isso que existe esse verso 9 na Bíblia, quando fala o desejo de que crianças sejam arremessadas, esmagadas contra o rochedo, contra a pedra, é porque eles sofriam muito. Então, nesse sentimento de lógica humana, pode-se dizer assim, tem um sentido: sendo felizes os que derem com eles na pedra, consoante o verso 9, pessoas que nada tinham a ver com os fatos abomináveis. O certo é que na prática cristã, preste bem atenção a isso, o perdão precisa ser exercido. Afinal, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 19 e 21. O próprio Jesus nos ensinou muito sobre a prática do perdão: perdoar nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E também ele disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. A propósito desse tema específico do Salmo 137, ou seja, o exílio, o profeta Jeremias nos transmite a lição de Deus. Então, só para concluir, no capítulo 29, o próprio Deus, por meio da boca do profeta, ele já dizia como deveriam viver o povo de Deus no exílio. Olha que final lindo que é a lição de Deus. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-os aí, não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, 4, 7. Importa, pois, irmãos, reconhecer que o povo judeu teve no exílio um período de castigo e purificação. E assim podemos também entender que vivemos também o nosso exílio. Nós estamos no nosso exílio, no exílio em que nós vivemos afastados de Deus, igualmente como aqueles cristãos. Nós vivemos, infelizmente, abandonando, né, a estrada que nos leva ao alvo. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Amém. E a exortação é essa: sigamos Jesus como Ele nos determinou. Em nome de Jesus, amém.